No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nesta edição do Jornal da CUT, orçamento secreto de Bolsonaro e do Centrão é via para a corrupção. O número de crianças brasileiras trabalhando pode ser 7 vezes maior do que o oficial. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Acesse o site www.cut.org.br. Alô trabalhadora, alô trabalhadora! Domingo, dia 1º de maio, é a festa do trabalhador e da trabalhadora. Vai ter a pipoca da rainha com Daniela Mercury e shows de Leci Brandão, Francisco Elombre, Dexter e DJ Kylie J. Este ano, 1º de maio, será na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo, a partir das 10 horas. Chame a galera e vem com a gente! Política. Eleito com um discurso de combate à corrupção, o governo de Jair Bolsonaro vem se afundando em uma onda de escândalos que envolvem o desvio de milhões de reais dos cofres públicos. Um dos pilares da discussão sobre a má destinação de verbas públicas, que suscita muitas dúvidas sobre corrupção, tem um nome que se tornou muito conhecido nos últimos tempos, é o orçamento secreto, cujas verbas são liberadas pelas chamadas emendas de relator. A estratégia defendida pelo presidente, ele diz, que ajuda a acalmar o Congresso, foi criada tanto por ele, por Bolsonaro, quanto pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, e um dos líderes do Centrão, que garante a governabilidade, seja engavetando pedidos de impeachment, seja aprovando projetos contrários aos interesses da classe trabalhadora. E Arthur Lira, claro, é um dos mais atingidos pelas denúncias de desvios de dinheiro público, como é o caso dos milhões que destinou para escolas de Alagoas sem internet e sem água encanada comprarem kits robótica. Só prefeito aliado, aliás, de Lira é que recebem esses milhões. Bom, desde 2020, com o aval de Bolsonaro, os deputados e senadores podem opinar e até mesmo decidir por si próprios onde os recursos do orçamento destinados a emendas parlamentares devem ser utilizados. Isso sem transparência, tá? Sem controle, sem acompanhamento das supostas obras ou das compras a que as verbas são destinadas. Enfim, o deputado beneficiado com essas emendas de relator, né, com esse orçamento secreto, ele faz o que ele quiser, literalmente, com o dinheiro. Se eles quiserem destinar verbas para escolas fakes, já que em seus estados tem vários esqueletos de escolas em que as obras ainda não foram concluídas, eles podem fazer isso. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nesse caso, o FNDE, controlado por um indicado do PP, libera e pronto. O FNDE é presidido por Marcelo Lopes da Ponte, que é indicado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP, e apadrinhado por Lira, também investigado por irregularidades, por desvios de dinheiro. Bom, mas não é qualquer parlamentar que tem esse poder de derramar recursos para os aliados, não, tá? Só o deputado ou senador escolhido como relator da emenda é que tem esse poder. Ele é a figura principal que vai usar esses recursos como, quando e onde bem entender. E nem precisa dar satisfação aos órgãos de controle, que é o que a gente estava dizendo. Alguns deputados, eles fazem o que quiserem com essas emendas de relator, né? Com orçamento secreto, mas só que eles são escolhidos, não é para qualquer um isso. O orçamento secreto foi criado com o objetivo de furar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é chamado de secreto porque a destinação de verbas é feita em acordos com o governo de forma sigilosa. A iniciativa de criação desse orçamento foi do Centrão, liderado por Lira na Câmara e apoiada totalmente, como a gente disse agora, pelo presidente Bolsonaro, que, como ele disse, queria paz com o Congresso. A ligação de Bolsonaro com os partidos que formam o Centrão durante o mandato presidencial, vale a gente dizer, é nova. Apesar de sempre ter dito, né, ligado o grupo, na verdade, a falcatruas, enfim, ele sempre xingou o pessoal do Centrão, diz que queria todos eles longe do governo, agora Bolsonaro está aliado a eles, né? No início do atual mandato de Bolsonaro, eles foram até ignorados, mas acabaram virando os melhores amigos do presidente durante a CPI da pandemia, que por meses deixou o governo nas cordas. Foi então que Ciro Nogueira virou ministro. Os outros ministros do Centrão foram os deputados Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, que foi para as comunicações, e Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, que foi para a Secretaria de Governo. A constitucionalidade desse orçamento secreto foi questionada
no Supremo Tribunal Federal por partidos de oposição em novembro do ano passado. A maioria dos ministros votou pela suspensão, o que resultou em uma liminar da ministra Rosa Weber. Mas Lira Ferrenho, defensor do método, acabou peitando a corte. Ele enviou uma manifestação ao STF defendendo a derrubada da liminar e pediu que os pagamentos do orçamento continuem até o julgamento das ações, alegando que as emendas são, aspas, assunto do Congresso. O toma lá da cá continua sendo praticado pelo que a gente está vendo, né? Até que o STF tenha uma decisão definitiva. E aí vem os casos. Depois da explosão do escândalo de cobrança de propina e até ouro em troca de verbas para o ensino no Ministério da Educação, além de irregularidades, por exemplo, na aquisição de ônibus escolares, outros casos também vêm ganhando destaque, como o afrouxamento de regras para licitações de obras que podem beneficiar esses parlamentares aliados a Bolsonaro, agraciados com o orçamento secreto. Um deles, conhecido como o emendoduto, envolve a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, a Codevasf, estatal federal entregue ao Centrão por Bolsonaro. O presidente da estatal é Marcelo Moreira Pinto e foi nomeado com a bênção de Ciro Nogueira e Arthur Lira. O Ministério Público pediu ao TCU, Tribunal de Contas da União, que monitore todas as obras de pavimentação da Codevasf. Um dos motivos para a investigação é a suspeita de que licitações dessa estatal para a contratação de empresas para realizar obras tenham beneficiado uma empresa chamada Ingeforte, que, conforme a apuração do jornal Folha de São Paulo, teve multiplicados os recursos vindos do governo após vencer essas licitações. Só que tem outros indícios de irregularidade. Essas licitações são feitas com modelos fictícios e depois da escolha dos locais das obras é que se tem que as obras têm que se adequar às condições e não o contrário, como reza a lei de licitações. O contrário é, a empresa tem que se adequar. Existe a obra, o projeto da obra, e a empresa tem que se adequar àquilo. O que se faz é o contrário nesse caso, que tem sido feito. Você faz um contrato ou um projeto fictício, dá a possibilidade da empresa trabalhar e aí a obra é que tem que ser feita de acordo com o que a empresa decidiu. Pois é, a relação principal com o orçamento secreto é que quem escolhe esses locais de obras são justamente os padrinhos das emendas dos parlamentares, ou seja, os deputados e senadores beneficiados com o sistema. Você ficou sabendo um pouco sobre orçamento secreto aqui no Jornal da CUT agora. Mundo do Trabalho. E agora a gente fala sobre trabalho infantil, uma pesquisa com uma nova metodologia do World Development Indicators, que compila estatísticas internacionais do Banco Mundial, estima que o trabalho infantil estava sendo exercido por quase 5 milhões e 700 mil crianças, 19,15% delas de 7 a 14 anos no Brasil em 2015. Esse número é 7 vezes maior que os dados oficiais da época, cuja estimativa era de que 738.600 crianças, 2,5%, estavam nessa situação. Os estudos feitos seguem o parâmetro de trabalho infantil de acordo com as definições de organismos internacionais, como o Fundo Nacional, ou melhor, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que foi feito com crianças matriculadas em escolas. O modelo considera pontos como o percentual de crianças trabalhando em atividades de risco em cada país e o número de horas trabalhadas. No mundo, o setor agrícola é responsável por 70% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, seguido pelo setor de serviços, 20%, e indústria, 10%. Segundo um relatório de 2021, a OIT, Organização Mundial do Trabalho, e o UNICEF, eles disseram que a pandemia deve agravar o cenário e 8,9 milhões de crianças e adolescentes, quase 9 milhões de crianças e adolescentes no mundo, correm risco de cair na situação de trabalho infantil até o fim de 2022. Se a criança tem menos, para a gente entender o que é trabalho infantil, se a criança tem menos de 12 anos, qualquer que seja o número de horas trabalhadas e recebe algum tipo de remuneração por isso, já se configura como trabalho infantil. Se ela tem entre 12 e 14, é considerado trabalho infantil a partir de 14 horas semanais, desde que não sejam ocupações perigosas, e a partir de 15 anos, acima de 41 horas, elas são consideradas como expostas ao trabalho infantil. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.